Olá, meus caros estudantes, minhas caras estudantes de Teoria Geral do Direito Constitucional. Aqui vai mais uma microaula para vocês de Direito Constitucional e hoje vamos tratar nessa microaula do problema da aplicabilidade e da eficácia das normas constitucionais. Esse problema da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais se tornou um problema mais agudo, um problema com maior intensidade, a partir da edição de constituições de natureza principiológica, que continham não somente regras, mas também uma série de princípios, princípios estes que têm uma linguagem aberta que permite a construção de vários sentidos e a aplicação dos princípios em vários ramos do direito, por assim dizer. E aí surge então o problema de que algumas normas dentro dessas constituições que foram editadas depois da Segunda Guerra passaram a ter determinadas partes delas, determinados dispositivos normativos, que num primeiro momento não se vislumbrava a possibilidade de serem aplicados diretamente sem a existência de uma norma integrativa, de uma norma posterior, que viesse a possibilitar de forma mais concreta a aplicação destas normas. Então, o problema da eficácia e da aplicabilidade, esse problema ele é tentado ser resolvido pela doutrina anglo-saxônica, mais especificamente pela doutrina norte-americana, que é onde surge a questão do controle de constitucionalidade também, e na doutrina e na jurisprudência norte-americana se criou uma classificação das normas, levando em consideração a eficácia e a aplicabilidade, que as sistematizou em normas autoaplicáveis e normas não autoaplicáveis. As normas autoaplicáveis são aquelas, nesta doutrina norte-americana, que não dependem de qualquer outra espécie de norma para poderem ser aplicadas e gerarem a sua eficácia, ou seja, gerarem os efeitos a que se propõe a partir da sua positivação. Normas autoaplicáveis. Em sentido contrário, nós temos nessa classificação norte-americana as normas não autoaplicáveis, aquelas normas que dependem de outras normas a posteriori, normas de caráter não constitucional ou de caráter infraconstitucional, que complementam o seu texto e possibilitam, assim, a sua aplicabilidade e a geração dos seus efeitos. Esta foi uma classificação inicial cunhada pelos norte-americanos, mas que, pontue-se, é uma classificação que praticamente deixa alguns aspectos em aberto de constituições que são as chamadas constituições democráticas e sociais de direito, onde não estão somente previstas normas organizativas do Estado e dos poderes ou normas positivadoras de direitos fundamentais de primeira geração, direitos individuais e direitos políticos, mas nas constituições dos Estados democráticos e sociais de direito, nós temos a positivação de direitos de natureza social, de direitos de natureza coletiva e transindividual, direitos difusos, em que há uma dificuldade, inclusive, de se identificar os possíveis titulares desses direitos. E nesses modelos de Constituição, então, se complexificou muito o sistema positivo de direitos fundamentais, ou seja, a lista de direitos fundamentais que foi positivada na Constituição. Porque se agregaram muitos outros tipos de direitos e não somente aqueles direitos individuais ou direitos políticos que constavam em constituições sintéticas, curtas, como a Constituição norte-americana. Daí começaram a surgir algumas classificações para tentar contemplar toda essa complexidade das normas. E no Brasil, a classificação mais difundida e a classificação que é mais utilizada pelos tribunais nos julgamentos que envolvem discussões sobre aplicabilidade e eficácia de normas
é uma classificação que foi cunhada pelo ilustre constitucionalista José Afonso da Silva e que classifica as normas de forma tripartida, em normas de eficácia plena, em normas de eficácia contida e em normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plena, elas correspondem, fazendo um paralelo com aquela classificação anterior, a classificação norte-americana bipartida, as normas de eficácia plena, elas se identificam com as normas autoaplicáveis da classificação norte-americana. E são normas que têm uma aplicabilidade direta, imediata, integral, não dependendo em momento algum da existência de qualquer outra norma integrativa para viabilizar a sua aplicação. E aqui eu trago o exemplo mais contundente que está na nossa Constituição, que é o parágrafo 1º do artigo 5º, daquela grande lista de direitos fundamentais que nós temos na nossa Constituição, e o parágrafo 1º diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, em tese, todas essas normas têm as normas constantes no artigo 5º, em tese, a maioria delas, ou a grande maioria delas, tem aplicabilidade imediata, tem eficácia plena, são autoaplicáveis. Algumas exceções constam no texto. Da mesma forma, por exemplo, o artigo 1º e o artigo 2º da Constituição. O exemplo, o artigo 2º que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, esses são exemplos de normas, e há várias outras normas que são aplicáveis diretamente, que boa parte, eu não diria a maior parte, mas uma significativa parte da Constituição é composta de normas de eficácia plena. A segunda classificação se refere, melhor dizendo, às normas de eficácia contida. São aquelas normas que, a princípio, elas podem ser aplicadas de forma direta, mas em algumas situações que são abrangidas por essa norma, elas têm uma redução da aplicabilidade. A aplicabilidade delas fica contida por outra norma de caráter infraconstitucional que regulamenta essa situação, fazendo algumas exigências extras para a sua aplicação. O exemplo que eu sempre trago, e que é um exemplo fácil de entender, é o exemplo que está no inciso 13 do artigo 5º, que diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então aqui diríamos assim, são duas partes que nós poderíamos dividir esse enunciado. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, ofício ou profissão, para caso em que as profissões não são regulamentadas por lei infraconstitucional, como, por exemplo, as profissões jurídicas, a profissão médica, odontólogos e outras, farmacêuticos, etc., são profissões que são regulamentadas por lei infraconstitucional e que esta lei faz algumas exigências para que as pessoas possam exercer essa profissão. Por exemplo, na advocacia, nós temos que ser aprovados numa faculdade de direito, nós temos que prestar o exame da ordem, ser aprovados no exame da ordem, só então ganharemos o direito de postular judicialmente na condição de advogados. Fora isso, é impossível exercer essa profissão. Um bacharel em direito, recém-formado na faculdade de direito, não pode abrir o seu escritório e sair advogando. Ele depende da satisfação dessas exigências que uma lei infraconstitucional faz em complementação e integração desta norma do inciso 13 do artigo 5º. Entretanto, em outros casos, essa norma do inciso 13, ela já é aplicável. Exemplo, profissões ou ofícios que não tenham exigências de outras qualificações. Exemplo, profissão de pedreiro, profissão de carpinteiro, profissão de marceneiro, e por aí vai. São profissões em que não há essa exigência de determinados requisitos. Então, nesses casos, a norma seria uma espécie de norma de eficácia plena. Para os casos, advogados, médicos, juízes, promotores, etc., enfermeiros,
Nesses casos, ela é de eficácia contida, e contida por quê? Porque a aplicação ela fica contida, represada, até que sejam satisfeitas essas exigências. Satisfeitas essas exigências, a norma passa a ser aplicada. E, por fim, as normas de eficácia limitada, que são normas que dependem totalmente da regulamentação da situação por ela prevista, por uma norma posterior que venha a dar todos os detalhes para a sua aplicabilidade. Então, por exemplo, aqui pego o exemplo do artigo 98, inciso 1º da Carta Constitucional. O que diz o artigo 98, inciso 1º? A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão 1. Juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimos permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transição e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. O que é essa norma do inciso 1º do artigo 98? Essa norma constitucional, ela instituiu os juizados especiais. Entretanto, havia uma série de situações que precisavam ser regulamentadas. Por exemplo, o que seriam as causas de menor complexidade e as infrações de menor potencial ofensivo. Isso tinha que ser definido. Então, não eram todos os crimes, por exemplo, que constam no Código Penal, que deveriam ser julgados nos juizados especiais, só apenas aqueles de menor potencial ofensivo. E aí surgiu uma lei, a Lei 9.099, no ano de 1990, que regulou, em uma lei extensa, com quase 100 artigos, uma lei que regulamentou todas essas situações. Exemplo, especificando lá no artigo 61, se não me falha a memória, o que era considerado uma infração de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima combinada, prevista abstratamente no Código Penal, não ultrapassasse 2 anos. Então, a partir daí se tornou possível, a partir da edição de uma lei infraconstitucional, a Lei 9.099, se tornou possível a aplicação do inciso 1º e a geração de efeitos pelo inciso 1º do artigo 98. Até o surgimento daquela lei, da Lei 9.099, essa lei ela ficou limitada, ela não tinha como ser aplicada e, portanto, era uma letra morta, diríamos assim, até então, naquele momento da Constituição. Posteriormente ao surgimento da Lei 9.099, se criou, então, todas as condições para a efetivação e a geração de eficácia, a aplicabilidade do inciso 1º do artigo 98. Geralmente, as normas de eficácia limitada são aquelas em que a própria Constituição faz uma indicação de uma necessidade da edição de uma lei posterior para regulamentar. Outro exemplo, bastante importante no nosso sistema jurídico, a norma que está no inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que diz o quê? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Antes da Constituição brasileira, do surgimento da Constituição brasileira, não se falava em crime de racismo. A Constituição brasileira diz, olha, vai haver o crime de racismo a partir de agora. Entretanto, até o surgimento, até a edição da Lei 7.716, que foi a lei antidiscriminação no Brasil, que foi a primeira lei penal posterior à Constituição Federal de 88, a Lei 7.716 ela veio regulamentar exatamente o que estava disposto no inciso 42. E criou lá, então, todas as condutas que eram consideradas crime de racismo, associou a elas uma pena, ou seja, deu todos os detalhes do que seria o crime de racismo. Uma lei penal que surgiu, inclusive, por muita pressão social dos movimentos sociais, especialmente no movimento negro no Brasil,
e que veio a dar a possibilidade de que esse inciso viesse a ser eficaz e gerar a sua aplicabilidade, as condições da sua aplicabilidade. Aqui há de se ter em conta uma questão importante, que os julgados do Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, em algumas situações, estão deixando de considerar alguns tipos de normas constitucionais. Aqui vem uma questão crítica bastante importante. Alguns julgados do Supremo Tribunal Federal estão orientando a jurisprudência nacional no sentido de que, em alguns casos, algumas normas que aparentemente são normas que se inserem nessa classificação aqui, por exemplo, como uma norma de eficácia limitada. Exemplo, a norma constante no artigo 196 da Constituição Federal, que trata do direito à saúde, que a princípio é uma norma classificada como uma norma programática e, portanto, que teria uma eficácia limitada. A jurisprudência do Supremo tem considerado, pela importância dessas normas, dependendo dos casos concretos, que elas têm a eficácia plena, direta, imediata e integral. Exemplo, em casos, e esse é um dos fortes exemplos sobre o qual se constituiu a jurisprudência do Supremo, nos casos, por exemplo, em que indivíduos entram com ações judiciais pedindo medicamentos, pedindo internações, pedindo procedimentos médicos, pedindo cirurgias seletivas, etc., e devido à gravidade da situação, o judiciário tem de imediato concedido os pedidos realizados nessas ações judiciais, feitos com base somente, o suporte jurídico dessas petições, dessas ações, é somente o artigo 196 da Constituição. E serve, e tem servido como um suporte jurídico de eficácia plena para garantir a concessão e a efetivação desses direitos aos cidadãos. Então, ainda que tenhamos essa classificação em normas de distintas eficácias, e a classificação de José Afonso da Silva é a mais célebre e a mais utilizada, há uma tendência, a partir diríamos assim, de uma nova hermenêutica constitucional, uma hermenêutica de vanguarda constitucional, de que as normas, mesmo sendo classificadas em distintas eficácias, elas podem, por um processo de aplicação no caso concreto, e aí o juiz vai ter que construir um sentido específico para garantir a aplicação dessa norma no caso concreto, elas podem ser aplicadas diretamente. Isso em relação a algumas. O exemplo é o direito à saúde, que é um direito absolutamente importante para todos nós. Então fica aqui essa microaula sobre classificação das normas constitucionais, uma classificação de origem na doutrina e na jurisprudência norte-americana em normas autoaplicáveis e normas não autoaplicáveis, e no caso brasileiro, atendendo um pouco melhor à especificidade da nossa Constituição e uma complexidade normativa um pouco maior da nossa Constituição, a principal classificação é essa classificação que foi cunhada por José Afonso da Silva em normas de eficácia plena, direta, imediata, integral, normas de eficácia contida, normas que têm a sua eficácia barrada num primeiro momento, dependendo a sua aplicabilidade da satisfação de exigências previstas em normas infraconstitucionais, e as normas de eficácia limitada, em que há uma dependência total de regulamentação posterior por norma infraconstitucional integrativa. Fica aqui, então, a nossa microaula de classificação das normas constitucionais e um abraço, bom estudo.